necessitando. É depender do Senhor. Senhor, muito obrigado. Abençoa cada participante dessa comunhão, dessa mesa, desse banquete. Toma em tuas mãos, Senhor, cada um dos teus filhos. Livre do maligno. Livre desse mundo perverso. A tua igreja, cada membro do teu corpo. Precisamos estar protegidos pela tua palavra. Tua palavra é escudo para nós. Senhor, muito obrigado. O Senhor tem falado a cada um de nós. O Senhor não desistiu dos seus. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Ó, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Precisamos, Senhor, honrar o teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Muitos não têm esse temor, mas nós estamos aqui, Senhor, um coração cheio de temor, cheio de gratidão, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, por ter padecido por nós, ter sofrido humilhação por nós. Senhor, muito obrigado. Obrigado por ter nos colocado em lugar celestial. Hoje nós podemos contemplar a tua face, na face dos irmãos. Ó Senhor Jesus, ó, fala conosco, Senhor. Continua falando a nós a tua santa palavra. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus, né? O dia se passou e eis-nos aqui. Muitos não podem dizer isso, porque tem pessoas chorando, né? Porque alguém morreu. Tem pessoas que também estão no hospital acompanhando alguém. Tem sempre alguém passando por alguma situação. Mas nós estamos aqui. Isso é motivo de gratidão. Quando o Tiago estava falando ontem essa palavra, né? Senhor Jesus, da chegada de Tito. E aí a gente vê que nós já passamos por isso aqui. Não sei se os irmãos lembram, né? Quando o irmão Luiz vinha de Salvador, trazia para nós muita alegria, né? E se amanhã ou depois ele vir, vai ser a mesma coisa. Vai trazer para nós assim, paz e segurança. Senhor Jesus, esses dias ele passou por um choque de carro, né? Um engavetamento, e o carro dele amassou todo, frente e fundo. Senhor Jesus, mas ele estava ali glorificando a Deus, porque nada com a vida dele, nada com a esposa dele, só coisas material. Como o carro também estava no seguro, então o seguro de quem bateu nele é quem vai cobrir. Na verdade, não vai nem acionar o seguro dele. E o seguro maior vem de Deus. Senhor Jesus, o nosso seguro, nossa proteção vem do Senhor. Esse realmente é o seguro que garantiu que o carro amassasse, mas nada nele aconteceu. E isso nós precisamos realmente dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem guardado tais irmãos, assim como o Senhor tem guardado a cada um de nós. Todos nós já passamos também por alguma situação, né? Mas o Senhor tem nos guardado. E a semana passada o irmão de ação falou da ceia do Senhor, que é algo assim que todos os filhos de Deus, se bem soubesse, não perdia um dia da ceia do Senhor, que é o primeiro dia da semana. Infelizmente nós somos negligentes, desobedientes a Deus, e só fazemos o que nós queremos fazer. Não adianta ninguém dizer assim: mas eu faço tudo o que o Senhor falar, como falaram lá em Hebreus, né? Tudo que o Senhor falar, nós faremos. E na verdade não é bem assim. Nós precisamos de fato nos arrepender. Desse louvor diz: peço perdão por ter vivido para mim. Nós muitas vezes só vivemos para o Senhor nos dias do culto. Fora daqui é só para nós. Só olha o nosso derredor, o eu, minhas coisas. Quer proteger tudo, de todos, né? Senhor Jesus, nós somos merecedores de proteção. Eu não posso proteger ninguém. Ninguém pode me proteger, só Deus. Senhor Jesus. Então, quando é que nós vamos estar fortalecidos? Quando nós estamos comendo, né? Como o louvor que Ivone ali levantou e falou, que realmente nós estávamos a passos de tartaruga, né? Senhor Jesus, cantando lento, uma coisa que não é lento. Eu sou lento sempre, pode cantar o louvor que for, você sempre lento. Que eu mesmo quando eu era solteiro,
Nunca gostei de festa, nunca gostei de pular quando sou pipoca, para dar em pipoqueira, né? Nunca gostei dessas coisas. Mas hoje no Senhor as coisas mudaram. Né? Hoje no Senhor as coisas mudaram, eu ainda consigo. Dá uns pulinhos. Ainda consigo, mas não é lá essas cocadas também não. Senhor Jesus. Mas glorifico a Deus, porque estou aqui me alegrando no Senhor e com os irmãos. Quando eu vejo os irmãos pulando, eu também me alegro, né? Senhor Jesus. Porque quando há alguém pulando, que está vivo. Senhor Jesus. E nós precisamos estar nos movendo realmente. Então, já estamos falando na semana passada de Coríntios 11. E eu vou pegar um trecho aqui. Senhor Jesus, para que a gente não caia nessa situação. Senhor Jesus. E nós precisamos fazer aqui o que o apóstolo Paulo falou, o que ele recebeu, ele passou. Transmitiu, né? O que o Senhor recebeu, ele também passou. E o que você receber, passe também. Senhor Jesus, que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Então o que você receber do Senhor também entregue. Senhor Jesus. Muitas vezes a gente recebe algo do Senhor e fica para nós mesmos. E quando passa, não é nada que o Senhor mandou passar. Passa algo de si mesmo. Isso realmente é negativo. Senhor Jesus, nós precisamos passar aquilo que o Senhor nos entregou. Esse versículo 23 de Coríntios 11 diz: porque eu recebi do Senhor, Senhor Jesus, o que também vos entreguei. Senhor Jesus. Então eu recebi e também entreguei. E aí mostra da morte do Senhor, quando ele se entregou por nós. Senhor Jesus. Mas um trecho que eu quero falar com os irmãos é: Senhor Jesus, é que nós precisamos de fato nos alimentar para não cair em fraqueza. Nessa passagem diz assim, o versículo 30: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes. Senhor Jesus, eis a razão, porque há entre nós muitos fracos e doentes. E ainda muitos que dormem, né? E já morreram. Mas nós estamos aqui. Amém. Não podemos ficar nem fracos e nem doentes. E muito menos passar por essa situação de morte espiritual. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então o irmão Jason não tocou nesse ponto. E nós precisamos de fato trazer para nós a nossa memória, né? Que se você não se alimentar do Senhor, não comer, não beber, não desfrutar, não compartilhar, a tendência será essa: se enfraquecer e adoecer. E no final é morte. Senhor Jesus. Aí o Senhor diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então quem se alimenta do Senhor vai receber vida por Ele mesmo, né? Ele é vida para nós. Amém. Senhor Jesus. E isso precisa realmente estar ardendo em nosso coração. Sim. E os irmãos em Corinto, eles tinham essa fraqueza, né? Tanto que eles, quando eles iam para a ceia, hoje algumas igrejas ainda praticam isso. De na ceia, o irmão ficar esperando um pelo outro para comer o pão e também tomar o vinho. Senhor Jesus. Mas aqui em Coríntios, ele não estava falando dessa situação. Em Coríntios, ele estava falando que ali na igreja em Coríntios, havia entre eles ali o partidarismo, que alguns levavam garrafão de vinho, bebiam até ponto de ficarem embriagados, e outros levavam uma sacola de pão, e ali comia à vontade, né? E tinha pessoas que não tinham condição, então não levavam nada. Senhor Jesus. E ali ficava aquele grupo que comia e que bebia, e ficava um grupo que não comia e não bebia. E aí o apóstolo disse: eu não vos louvo por isso, porque vocês não estão se ajuntando para melhor, mas sim para pior. Senhor Jesus. Essa não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. A ceia do Senhor é quando todos participam do mesmo vinho, do mesmo pão, e tem o mesmo parecer e a mesma disposição mental. É o mesmo sentimento. Porque na mesa, no dia de domingo, na verdade, eu já vi irmãos ministrar e dizer assim: irmão, dia de domingo não era nem para ter mensagem. Era só para desfrutar dos louvores, porque é o dia do Senhor. É o dia do Senhor, não o dia de ninguém vir à frente, tal. A gente faz isso porque o Senhor colocou isso no nosso coração de fazer. E até mesmo estimular os demais também a fazer a mesma coisa, a compartilhar da palavra, ter esse mesmo encargo.
e desenvolver um pouco daquilo que o Senhor tem passado, né? Senhor Jesus. Mas só os louvores já seria suficiente para cada irmão pegar uma porção dos louvores e compartilhar. Isso já seria uma mensagem, que os louvores são uma mensagem transmitida para nós. Esse que diz: peço perdão por ter vivido para mim. O meu coração andou, mas hoje não anda, né? Andou. Hoje precisa andar na presença de Deus. Andou quer dizer do passado. Senhor Jesus. Então nosso coração hoje precisa andar com o Senhor. Mas graças a Deus. Senhor Jesus. O irmão Tiago, quando ele falou dessa passagem, a chegada de Tito, de 2 Coríntios 7, versículo 5, porque chegando-nos a Macedônia, nenhum alívio, né, tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas e temores por dentro. Senhor Jesus. Porém Deus, né, o versículo 6. Porém Deus, mesmo passando por essa situação, de lutas e tribulação, angústia, tristeza, né? Senhor Jesus, porém Deus que conforta, é Deus quem conforta. Senhor Jesus, aqui não é Tito que conforta, diz é Deus que conforta os abatidos, nos consolou. O consolo não veio da pessoa de Tito, mas veio do próprio Deus. Não é uma pessoa que vem de lá que traz consolo para nós, mas é o próprio Deus que nos consola, trazendo aquela pessoa para nos apoiar e nos dar até abrir mais a nossa visão em relação à palavra, né? Como sempre os irmãos de Lauro de Freitas, né? Quando vem, qualquer irmão que vem aqui, ele traz algo para nós, que às vezes a gente até já leu, mas por não tocar muito, acaba nem recebendo muitas coisas, né? Mas quando os irmãos esclarecem, abrem o leque, né? A gente fica esclarecido daquilo que o Senhor quer transmitir para nós. Senhor Jesus. Aí, então, porém Deus, né? Que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Graças a Deus, porque o Senhor tem sempre alguém lá para enviar, né? Senhor Jesus. E o Senhor realmente trabalha mais em nós. Nos ajude a ser assim permanente, né? Perseverante. Senhor Jesus, na comunhão. Senhor Jesus. Eu estava aqui com uns escritozinhos. Senhor Jesus, onde é que ele entrou aqui? Amém? 2 Coríntios é capítulo 7, viu? Estava lendo. Caiu não. Eu estava com ele aqui. Passou um aí. Hein? Passou vários aqui. Senhor Jesus, é isso. Senhor Jesus, mas eu lembro aqui da passagem que eu peguei, Jeremias 31. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então Jeremias 31, o versículo 31 a seguir. Senhor Jesus mostra que o Senhor fez uma aliança, né? A aliança do Senhor ela é feita com sangue, né? Senhor Jesus, firmada a nova aliança com Israel. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Senhor Jesus, não obstante,
eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança, né, que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, e também no coração lhe escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Senhor Jesus. Então o Senhor, ele firmou essa aliança, né, com a nação de Israel. Senhor Jesus. Amém. E que ele quer mudar, né, o rumo. Só que o povo de Israel, por ser desobediente, né, a gente sabe disso, é em guerra o tempo todo, né? Porque o Senhor passou por lá e é como se eles não tivessem ignorado, né? O próprio Senhor, o Messias, e estão lá esperando até hoje. Eu não sei o que é que nós hoje também estamos esperando, né? Porque é tanta comunhão, tanta palavra, tanta leitura bíblica, e muitas vezes a gente recebe as palavras distorcidas. É como se as palavras faladas aqui na frente é direcionada a uma pessoa individual. Mas as palavras do Senhor não foi para um indivíduo em Israel, mas foi para a nação de Israel, o povo de Israel. Então as palavras faladas aqui não é para um indivíduo, mas sim mais para a igreja. Se nós estivermos no Espírito, vamos receber ela na nossa mente, no nosso coração, e vamos ser edificados. Mas se nós não estivermos no Espírito, ela vai ficar só na mente. Aí a mente leva você lá para o seu passado, né? Ah, eu falo isso porque sabe do meu passado, porque isso. Aí fica razoando. Senhor Jesus, e nós precisamos de fazer, Senhor, obrigado. Porque diz, quando nós julgamos os irmãos, diz até mesmo Deus disciplinando. Diz que é Deus disciplinando o irmão. Só que o irmão, por não estar no Espírito, não aceita a disciplina, porque ela veio de uma pessoa e não de Deus. É questão de entendimento. Quando a gente, mas Jefinho fez tal coisa, né? E chega aos ouvidos dele, é para que eles caem em si, se arrependa, não faça mais. Mas não, em vez disso, às vezes não fica com raiva de quem falou. Ah, tá me expondo, né? Isso aqui do outro. Senhor Jesus. Amém. Então, quando o irmão fala algo e chega aos ouvidos do irmão, é para que ele se arrependa. Não é para que fique na mente e fazendo julgamento próprio, né? Ali até mesmo espalhando boatos, né? Isso não edifica a igreja. E o Senhor nos escolheu para a edificação. Amém. Muitas vezes a igreja passa por situação porque nós estamos falando palavras que não edificam. Nós somos como se fosse uma instalação com 2 fios positivos e quando bate só dá circuito, né? Nós precisamos ser positivo e negativo, mas usar mais a parte positiva, que aí edifica. Se 2 fios negativos não dá nada. Você pode juntar os dois e não vai dar nada. Senhor Jesus. Mas quando existe as duas porções e equilibrada, se sair do equilíbrio, desarma o disjuntor. Senhor Jesus. Mas se for equilibrada, a energia vai funcionar normalmente. Então nós precisamos ser equilibrados. Cristãos equilibrados. E o equilíbrio que dá a nós é o Espírito. Só que muita gente usa a alma. E a alma desequilibra tudo. A nossa alma tem vontades próprias, né? Tem vontade própria. Aí vontade assim, fosse um show gospel, né? Nossa alma gosta disso. Pular, sambar, né? Aí eu aqui, tirar foto, né? Senhor Jesus. Mas no Espírito, não, o Espírito é oculto. Ele não gosta muito de se aparecer, não, simplesmente age. Você está no Espírito, você levanta e compartilha. Senhor Jesus, sem sentimento nenhum de se aparecer. Senhor Jesus. Amém. Mas nossa alma, ela gosta de elogio, gosta de coisas assim. Por isso nós precisamos estar nos alimentando o tempo todo do Senhor. Comendo do Senhor, desfrutando do Senhor, levando os nossos jovens também a praticarem isso. Senhor Jesus. Só que muita gente causa algo de nós mesmos, aí não edifica ninguém, nós também não somos edificados. Mas na mesa do Senhor nós somos edificados. Amém. Na comunhão com os irmãos nós somos edificados. Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo diz, quando vocês se reunirem no mesmo lugar, aí assim, um tem salmo, outros tem hinos e outros tem cantos espirituais, mas que seja tudo para a edificação. Senhor Jesus. E nós, no domingo, primeiro dia da semana, como eu falei,
nenhum irmão poderia faltar, porque nós somos reunidos para isso, para que cada um libere a porção que Deus lhe deu. Não ficar em casa, né, sem liberar nada para ninguém. Um grão de trigo que não cai na terra, não morre e fica só. Mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, aí diz, não, ele não fica só, ele produz. Então na igreja nós somos grão de trigo que precisa cair e morrer para produzir. Senhor Jesus, o Senhor fez isso. E o nosso modelo não é Tito, não é Paulo, é Cristo. Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, sejam os meus imitadores como eu fui de Cristo. Ele não disse que é para ser imitador dele e ponto, mas é como ele foi de Cristo. Ainda diz assim, porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Senhor Jesus. Isso realmente é um servo do Senhor que de fato, né, vive ali na presença de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Por quê? Porque mesmo nós sendo ruim, como o Jamil disse, né, pessoas péssimas, né, de baixo escalão, Deus, que é Deus de amor, não mudou o rumo do amor, Ele continua nos amando. Mesmo você dizendo, eu não quero mais reunir não, vou ficar... Deus vai continuar amando. Até que você acorde e veja o tamanho do amor de Deus, mesmo você errado, mesmo eu errado, Ele continua me amando. Amém. O que o filho pródigo, né, Tiago citou essa passagem ontem, o filho pródigo, o pai não deixou de amar porque ele pegou os seus bens e saiu e foi gastar. O pai continuou ali, determinado, sentadinho na sua cadeira, na frente de casa, dizendo, ele vai voltar. Ele vai voltar. Amém. E quando o filho apontou, ele simplesmente correu ao seu encontro, abraçou, beijou, e aí já foi logo dando roupa, sandália, anel, novilho servado, né, para alimentar. Senhor Jesus. Amém. E é o que nós hoje precisamos fazer. Sentar na casa de Deus e saber que um dia o Senhor voltará. E quando Ele voltar, Ele vai nos encontrar fazendo assim, desfrutando junto com os irmãos. Não ficar inquieto, né, em nós mesmos, tentando resolver alguma coisa que não vai conseguir. Nós não vamos conseguir. Amigo, você não vai conseguir segurar os seus meninos. Eu não consegui segurar os meus. Ninguém consegue segurar ninguém. O único que pode segurar é o próprio Deus. Amém. Quem pode guardar cada um de nós é o próprio Deus. Amém. Senhor Jesus, as mães que são protetoras, né, não conseguem proteger seus filhos. Pode até proteger de alguém, né, mas desse mundão maluco ninguém consegue. Só Deus que consegue. Só o Senhor que consegue. E para isso o Senhor organizou um lugar onde pode nos reunir e ter comunhão. Por meio da comunhão, a gente chegar assim a um bom senso, né? Que o único lugar que pode guardar os nossos filhos é a igreja. O único lugar que eu posso estar protegido é na casa de Deus. Na minha casa eu não sou protegido. Na sua casa, Tiago, você não é. Mas na casa do Pai você é protegido. Senhor Jesus. Amém. Isso é importante nós, de fato, estarmos na casa do Pai. Vamos ler João 7. João 7, 37. Jesus é a fonte da água viva. Senhor Jesus. João 7, 37, os irmãos podem ler. 38 também. Amém. No último dia, sim, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: sim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém. 38. Rios de águas vivas. Sim, quem crê em mim não é como diz os irmãos que estão na frente, não. Eu preciso crer, eu estou aqui porque eu creio no Senhor, como diz as Escrituras. Amém. E quando alguém lia alguma coisa na minha casa, ou em qualquer lugar, eu fazia questão de anotar, para quando eu chegasse em casa, eu examinar, para eu saber se realmente estava de fato escrito, ou o irmão falou simplesmente que ele me induziu a fazer o que ele achava, né? Senhor Jesus. Amém. Mas o Senhor realmente, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que cuida de nós, e através da sua palavra. Quem crê em mim, como diz as Escrituras,
mas do seu interior fluem rios de águas vivas. Isso, o Senhor realmente, Ele quer que o povo, né, que estava ali com sede, né? Como o carnaval, 7 dias de festa, né? Já imaginou? No último dia, todo mundo cansado, acabado, né? Aí aparece o Senhor e diz: olha, se alguém tem sede, quem é que não estava com sede? Senhor Jesus. Se alguém tem sede, né? Todo mundo estava com sede. Mas vem a mim e beba. Vem a pessoa, né? O que aconteceu em João 1, né? Que os discípulos dizem: pô, eu vou comer carne de humano, né? Beber sangue de ser humano. Por acaso eu sou canibal, né? Senhor Jesus. Então eles dali viram isso também. Mas o Senhor não disse: olha, quem tem sede, vem a mim e me admire. Que muitas vezes a gente fica admirando as obras do Senhor, os feitos do Senhor. Mas Ele não disse isso. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Os irmãos que chegam nas reuniões, que veem até o Senhor, precisam estar comendo e bebendo. Dessa maneira, nós vamos ter força, né, de prosseguir o caminho que é o próprio Senhor até realmente aí aonde Ele quer nos conduzir. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Senhor Jesus. Tem uma passagem de Êxodo que eu estava vendo. Eu não achei meu escrito. Senhor Jesus. Aquela passagem de Êxodo que os discípulos disse que o que o Senhor falasse, eles fariam, né? 20. Aqui 24. Senhor Jesus. Moisés tomou metade do sangue. Versículo 6, 24, 6. Senhor Jesus. 24, 6. Diz que Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Versículo 7. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou, Senhor Jesus, faremos e obedeceremos. Senhor Jesus, isso realmente é o que nós mesmos, a gente acha que nós estamos obedecendo a Deus. Estamos fazendo tudo que o Senhor tem falado a nós. Senhor Jesus. Mas quando Ele pede algo que você não consegue, o primeiro passo é dar aquele passo para trás e dar sinal de fraqueza. Senhor Jesus. Amém. Mas o Senhor realmente Ele é poderoso para nos manter firmes, né? Amém. Senhor Jesus. Então, o versículo 8 diz: então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Senhor Jesus, a respeito de toda esta palavra, e subiram Moisés e Arão ao Nadab e Abiú e 70 dos anciãos, né, de Israel, e viram o Deus de Israel sobre cujos os pés, e havia uma como pavimentação de pedras de safira, que se parecia, né, como o céu na sua claridade. Eles não entenderam. Senhor Jesus, eles estendeu a mão sobre os Senhor Jesus escolhidos, né, dos filhos de Israel. Porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Nossa comunhão, os irmãos precisam ver o Senhor. Amém. E precisa também estar comendo e bebendo do Senhor. Nunca deixe de comer e de beber do Senhor. Às vezes a gente diz assim: quem come e bebe do Senhor indignamente. Quem é que come e bebe do Senhor indignamente, né? É aqueles que não creem.
no Senhor. Senão Judas não comia. Judas não tinha comido na mesa do Senhor. E todos os outros discípulos também não tinham comido. E nenhum de nós poderia também comer. Porque todos nós somos pecadores. Mas nós cremos no Senhor, nós somos cristãos, somos filhos de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Agora eu não posso estar em pecado, me alimentar das coisas do Senhor e agir como se aquilo ali é normal. Eu preciso me arrepender. O que precisa estar trabalhando em nós é o arrependimento. Para eu me consertar dia após dia. Amém. Mas eu deixar de comer do Senhor porque eu pratiquei algo lá, é mais fácil me arrepender e vir comer do Senhor. Porque Judas não se arrependeu, Judas se arrependeu depois. Ele estava ali com a mente toda corrompida, já sabendo o que ia fazer, mas mesmo assim ele comeu. Senhor Jesus, e nós precisamos dizer, Senhor, eu sei que eu também não sou digno, mas eu preciso comer do Senhor, eu preciso beber do Senhor, eu preciso permanecer no Senhor, eu preciso permanecer na igreja, desfrutando do Senhor. Nada nem ninguém pode nos tirar da presença de Deus. Nem o pecado, na verdade. Você tem que aborrecer o pecado e agradar a Deus. Amém. Mas deixar ser dominado pelo pecado. Aí isso realmente é o que nós estamos agora na balança, né? Balança infiel. Pender para o pecado e deixar o Senhor. Eu preciso pender para o lado do Senhor e lá abandonar o pecado. Então todos nós precisamos fazer isso. Amém. Então não podemos nos colocar em julgo desigual com os incrédulos, né? Senhor Jesus, Amém. nossa meta é desfrutar do Senhor junto com os santos, Amém. na mesa do Senhor, Amém. com a mente sossegada, tranquila, né? Isso realmente é um encargo que o Senhor tem passado para todos os seus discípulos, né? Não deixe de comer. Porque quem não comer da minha carne, ele não disse quem estiver em alguma coisa, em alguma situação, ele disse quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. Então todos nós precisamos ir diante do Senhor com nosso coração limpo, né, purificado, nos arrepender. Se fez algo contra o irmão é fácil, né? A irmã Tina sempre diz assim: tem algo contra o seu irmão, vá até o seu irmão. É tão simples, né? Sim, é sim. Senhor Jesus. Mas é melhor não ter nada contra ninguém. Senhor Jesus, do que ficar praticando coisa e ter que toda hora estar se arrependendo, toda hora estar pedindo perdão. Então é melhor não praticar nada. Fique neutro, desfrute do Senhor, seja guardado no Senhor. E não precisa estar todo dia pedindo perdão a ninguém. Porque se eu pedir é porque eu pratiquei. Então é melhor não praticar. Então, na presença de Deus, nós não vamos cometer erro. Então, quando eu cometo erro, é porque eu estou fora da presença de Deus. Então, quando eu ofendo, é porque eu estou fora da presença de Deus. Quando eu falo algo que não é para falar, é também porque eu não estou me alimentando da palavra de Deus. Porque se eu estiver falando, me alimentado da palavra de Deus, eu vou falar a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo disse isso, né? Quando for falar alguma coisa, fale segundo a palavra de Deus. Então, tudo que nós, como filhos de Deus, precisamos praticar é a palavra. Porque sem palavra o povo se corrompe. Então, quando nós não praticamos a palavra, a gente vai praticar outras coisas. Por isso o mundo está da forma que está, como ele falou ontem a cavalgada. Eu vinha da Serradinha e eu tive que parar na frente da casa de Tati, e tudo endemoniado, que se meu carro estivesse na frente ali, passava com o cavalo por cima. Criancinha, um pai de família com duas crianças pequenas, o cavalo empinando e outro vinha por cima. Eu digo, se eu fosse um policial, eu mandava parar um negócio daquilo ali. Porque aquilo ali realmente é um crime. É um crime. Até mesmo contra a criança e contra os animais, né? Senhor Jesus. Mas a gente viu ali a situação. Homem com homem, mulher com mulher, aquela confusão, aquele negócio. Segundo eu soube, se você vacilar, você vai com a mulher, volta solteiro. Meu Deus. Mas o mundo é isso. As mulheres fazem suas necessidades na frente dos homens. Isso por quê? Porque estão lá. Mas o Senhor nos tirou de lá, da terra do Egito, da escravidão, dessa situação de pecado. Então hoje, o melhor lugar é a igreja. Então que o Senhor realmente nos ajude, nos leve a desfrutar mais do Senhor, ler mais a palavra, nos apegar com firmeza à palavra, né? Porque são delas, né, que vai realmente nos livrar dessas contaminações desse mundo perverso.
Amém? Então, o que eu recebi, eu passo. Amém. Os irmãos receberam, os irmãos dão em paz. Amém? Esse realmente é o encargo que o Senhor me deu de falar, e até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Nosso Senhor Jesus. Amém. Vou aproveitar a oportunidade. Graças ao Senhor por mais um domingo, por mais uma palavra. Isso é muito bom, desfrutar da palavra de Deus. Graças a Deus. Um ponto que eu peguei, na verdade, uma frase aqui que eu peguei que o irmão falou foi: precisamos ser cristãos equilibrados. Precisamos ser cristãos equilibrados. Amém. Senhor Jesus. Graças ao Senhor, irmãos. Assim, é claro que eu não quero falar de mim, que eu não preciso. Isso. Mas desde o dia que eu me converti, e minha família sabe disso, eu procuro ser esse cristão equilibrado. Amém. Eu procuro fazer as coisas com equilíbrio, para não ofender ninguém, para não ofender os irmãos, porque eu acredito que os irmãos é a nossa família, Amém. é a família da fé, é a família de Deus. Amém. Então, sempre buscando ser aperfeiçoado na verdade nisso, né? Porque até o Senhor voltar, nós não conseguiremos atingir essa perfeição. Mas com certeza o Senhor nos dará vitória, amém, irmãos? O Senhor nos dará vitória. Com certeza. Eu creio nisso. Então, de fato, nós precisamos buscar no Senhor, buscar na palavra, na comunhão com os irmãos, ser esse cristão, na verdade, equilibrado, esse cristão que tem equilíbrio no falar, equilíbrio no agir, até mesmo equilíbrio no pensar. Como eu disse, a minha vida, durante todos esses anos, foi essa, e com certeza continuará sendo essa, sempre buscando ser essa pessoa, esse irmão, esse cristão que tem equilíbrio. Amém. E algumas vezes que eu falhei, graças ao Senhor eu fui até o irmão e procurei saber o que era que estava acontecendo. E um desses irmãos foi o irmão Dinho, na verdade. Houve ali uma falta de comunicação, na verdade. Ivone gosta de falar de uma comunicação, esqueci agora da forma que gosta de falar, hein? Não, uma comunicação com ruídos, Então, nessa minha comunicação, foi uma comunicação com ruídos, porque eu tive uma comunhão com ele, e daí o outro irmão que era chegado dele, próximo a ele, me chamou na comunhão. Eu tive comunhão com esse irmão também, e ele estava presente com aquele irmão no momento. Então ficou assim um negócio meio estranho, né? E ele ficou estranho comigo. E eu percebi isso porque eu tenho o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus, mas percebemos quando existe algo estranho, né? E daí, em uma comunhão em Dias d'Ávila, eu deixei a comunhão e fui até o irmão Dinho, até o irmão Dinaldo, lá fora. Chamei ele lá fora, e ali fora eu falei: irmão, eu estou sentindo que existe alguma coisa entre nós. Eu estou sentindo que existe. E eu quero saber do irmão, se eu fiz alguma coisa para o irmão. E ali ele me falou justamente daquilo que eu já desconfiava. E então foi ali que eu pedi, não apenas desculpas para ele, mas eu pedi perdão para ele e falei: é assim que a palavra nos ensina. Se você tem algo contra o seu irmão, como nós costumamos aqui falar, vá até o irmão. E o irmão Givaldo falou que é a irmã Cristina. Então, essa de fato deve ser a nossa prática. Nós aprendemos com a palavra, e é algo simples, é algo prático, né? Ir até o irmão, ter comunhão com o irmão, procurar saber, e assim fica tudo bem, fica tudo em paz, e nós continuamos todos em busca do reino, todos em busca de um mesmo objetivo, todos em busca de um mesmo propósito. Então, que o Senhor seja conosco, irmãos. Que nós possamos, de fato, ser esses irmãos, esses cristãos, né, com equilíbrio. Aleluia. Amém. Com equilíbrio. Só o Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Realmente o equilíbrio é a base do
precisa tudo em excesso, muitas coisas em excesso, uma falta de ter, de chegar até o nível correto, né? Traz realmente um prejuízo. E essa vida equilibrada, só no Espírito nós podemos realmente ter, né? Espiritualmente falando, quando nós somos guiados pelo Espírito, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, né? Mas o poder de amor e de moderação. Essa palavra moderação aí também significa equilíbrio, né? Espírito de equilíbrio. Em outras passagens, o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Ou seja, você pode conduzir isso aí, saber até que ponto você vai, até que ponto você não vai. Né? Então hoje não existe assim desculpas para você ser, por exemplo, descontrolado ou descontrolado. Não, você precisa ser sensível e você precisa dar uma voz de comando. Né? Amém. E Tiago está escutando, né? Até mesmo saindo do mundo espiritual, do mundo emocional, do mundo físico, nós também precisamos buscar isso, né? Porque nas nossas relações com as pessoas, se nós nos excedemos, né, isso vai causar também prejuízo, né, nas pessoas. Então, de fato, é necessário isso. Igual o ainda citou o que já citou ontem, foi 2 Coríntios 7, não foi? Diz assim, porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Senhor Jesus. Então aqui mostrou a situação do apóstolo Paulo. Você vê que ele era um homem espiritual, um homem de Deus, mas ele não estava isento, né? De passar por lutas e temores por dentro, né? Você vê Jó, você vê vários profetas. Então realmente, mas o que muito maravilhoso foi, porém Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada do dia, né? Senhor. Então, Deus, ele, por meio do Tito, Deus trouxe ali uma palavra que encorajou. Uma palavra alegre, o provérbio diz alegre ao coração. Né? Mas uma palavra fora do contexto, uma palavra que é carregada ali de sentimentos ruins, isso pode também prejudicar aquela outra pessoa. Então, nós, como Tiago e precisamos ser usados por Deus para que de fato nós possamos ajudar o nosso próximo. Né? O Senhor nos usa para nós sermos esses. Amém. Eu quero. As pessoas de fato lutando e às vezes nós somos. Não temos a empatia, né? Você às vezes responde mal, responde com rigidez, você faz alguma coisa, você não sabe a luta que aquela pessoa está passando. Então nós precisamos fazer com que melhoremos o dia daquela pessoa e nós temos contato na nossa rotina, né? Jesus. Amém. Jesus. A rotina. Jesus é a vida. Amém. Glória a Deus, né? Mais um dia, mais um culto da palavra. Sim. Meu Jesus. Ainda vou pegar um gancho do estudo da irmã sobre o louvor, né? Sim. Então, assim, eu encaro a fala que a irmã trouxe como um encorajamento para mim e eu creio para os irmãos também. Amém. Porque a própria palavra vai dizer aqui, em 1 Coríntios 11, 30, vai dizer esta razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, Senhor Jesus. Né? Então, quando nós estamos um pouco distante do Senhor, distante da palavra, nós ficamos fracos e doentes. Mas através de uma pessoa que nos mandou a mensagem falando de Tito, né, que trouxe a alegria o coração de Paulo, assim é com que o irmão que se levanta encoraja os outros irmãos da igreja a viver a aproximação do Senhor, a aproximação com a igreja. Não é para a gente ficar olhando porque a irmã falou assim de tal maneira, mas a irmã estava precisando falar aquilo ali para que nós possamos sentir a presença do Espírito Santo dentro da nossa igreja. Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor, Ele é a fonte. Ele é a fonte da vida, né?
Senhor Jesus, o louvor vai dizer, peço perdão por ter vivido para mim. Sim. Meu coração andou distante de Andou, Ti. sim. Quando o nosso coração está distante do Senhor, nós vamos viver a nossa vida. A nossa vida fazendo as coisas distantes do Senhor. Sim. Então precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão ao Senhor, Amém. para que o Senhor trabalhe na nossa vida e nós possamos ter a proximidade com o Senhor. Né? Senhor, ter o fogo e a chama do Espírito Sim, Santo amém. batendo dentro de cada um de nós, para que Aleluia. nós nos sentimos felizes na presença dos irmãos. Amém. Então, a Tito chegou ali e trouxe alegria para Paulo. Amém. Paulo estava passando por provas, Sim. situações exteriores e ocultas também. Entendeu? Ali a presença dele alegrou, não só ele, mas os companheiros da fé dele. Assim como o pastor trouxe, o Luizinho ali de Salvador, traz uma parte, nos alegra com a presença dele. Senhor Jesus. Amém. E ainda em João 7 vai dizer, né? Aqui no versículo 37, que no último dia, o grande dia da festa, Sim. levantou-se Jesus e exclamou: Se Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém. Senhor Jesus. Amém. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, Sim, do seu interior fluirão rios de água viva. Espírito, Então, aleluia. quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo, como o Amém. irmão Tiago falou, Sim. vai fluir, Amém. vai fluir rios de água viva. Amém. Esse rio vai transbordar. Sim. Esse rio vai transmitir alegria a outras pessoas. Sim. Esse rio é o próprio Senhor, é o próprio Amém. Jesus. Amém. Então nós precisamos preencher a nossa essência com esse rio, que é o Senhor Jesus. Amém. O mundo oferece muitos pratos aí, mas a gente temos que nos abster, irmão. Se nós queremos ter uma vida digna, uma vida saudável, uma vida assim de aproximação com o Senhor, temos que estar próximo dos irmãos, temos que estar próximo da palavra, temos que ter intimidade com o Senhor. Só isso esse rio vai fluir. Agora, se nós andar distante, aí nós não vamos ter esse rio fluindo, né? Mas que o Senhor nos abençoe. Amém. Abençoa a vida da igreja, abençoa a vida dos Amém. jovens, Amém. que são Amém. preciosos para Deus. Verdade. Que o Senhor cada dia mais venha nos preencher a nossa essência com a tua vida, Amém. com a tua palavra. Cada irmão desfrutando, que a irmã Ivone fez hoje aqui. Verdade. Eu me sentia, falar a verdade, assim, maravilhado, porque ela me encorajou. Amém. Me encorajou os irmãos também. Amém. Não para encarar com uma fase de uma crítica, mas Sim. dizer que nós precisamos nos alegrar Amém. e nos fortalecer cada dia mais, Verdade. estar feliz na casa do Senhor. Amém. Porque o louvor, o exército de Deus, Sim. é um louvor para nós cantar, pular, gritar. Amém. Estar nessa presença. Amém. Então, Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. O sapato de fogo. O sapato de Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. A gente tinha uma comunhão com os jovens ao domingo, só Silvana, Marcos também, e Rafa, né? Tiverem esse caminho de viagem. Aí eu não sei, eu deixo a cargo das irmãs, que é isso, era